Bata um papo agora com o Dr. Siddhartha Carneiro Leão, ele já está conosco, vai falar sobre assuntos relativos a questões de segurança. Dr. Siddhartha, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao nosso Farol, doutor. Obrigado, Beto, bom dia a todos. E hoje eu gostaria de falar sobre algo que é muito rotineiro, né? Acidente de trânsito. Mas quando acontece, as pessoas normalmente não sabem direito o que tem que fazer e causa um grande transtorno para a pessoa. Um transtorno emocional, um transtorno financeiro em razão dos danos. Então é preciso entender alguns mecanismos aí para ficar mais fácil de lidar com essas situações. Em primeiro lugar, se o acidente não machucar ninguém, ou seja, se ninguém tiver nenhum tipo de lesão em razão do acidente, o que as pessoas devem fazer, o que é mais importante nesse momento? Fotografar a dinâmica do acidente, a placa do outro veículo, eventual sinalização de trânsito que tenha no solo ou em placa. Então hoje todos têm o celular, vai e fotografa. Muitas pessoas acham que tem que chamar a polícia. Não, a polícia ela não vai no local quando não há vítima. Então esqueçam, fotografa, que vai ser muito mais útil do que uma ocorrência naquele momento. Bem, além disso, se os veículos estiverem atrapalhando a via, após as fotos, tirem os veículos da rua. Não vai nenhuma perícia, nem vai nenhum policial ali no local dizer quem tinha razão, esqueçam. Então, após as fotos, tirem os veículos, caso estejam obstruindo a via, porque inclusive há uma previsão no Código de Trânsito Brasileiro de multa. A pessoa pode ter uma multa se continuar com o veículo ali. Com relação à ocorrência policial, tantas pessoas não sabem o que fazem, que normalmente vão na delegacia querer fazer esse tipo de boletim de ocorrência. Nada impede que a Polícia Civil faça um boletim de acidente de trânsito sem vítimas, mas normalmente não fazem. Então, vou pedir para que você procure um posto da Polícia Militar, ou então você pode fazer o boletim de ocorrência eletrônico em casa. Aliás, na delegacia eletrônica, você só pode fazer o acidente de trânsito sem vítima. Com vítima não é possível. Então digite lá no Google, Delegacia Eletrônica SP, que vai entrar na nossa. Com relação ao BOPM, não é feito pela própria pessoa. Tem que ser, existe o boletim de ocorrência eletrônico da PM, mas tem que ser feito por um policial. Então a pessoa pode fazer o boletim, é claro que ela precisa dos dados do outro veículo, pelo menos minimamente a placa do veículo. Esse é o entendimento básico, ou seja, é a prática básica, a menos que haja algum outro elemento de crime, né? Por exemplo, se o indivíduo fugir do local de acidente de trânsito, que daí é um crime, né, previsto no artigo 305 do Código de Trânsito, aí sim é caso de delegacia. Ou se o outro condutor estava dirigindo alcoolizado. Então, havendo ali um crime, aí sim pode-se acionar a polícia, mas se for um simples acidente de trânsito sem vítimas, então vai no posto da Polícia Militar ou pela delegacia eletrônica. Se houver, às vezes, as pessoas não querem colocar a polícia na jogada e querem fazer um acordo ali no local. Isso é muito comum também. E é muito comum também que a outra parte que prometeu depois não cumpra a sua parte. Então, é interessante, se houver um acordo, também gravar um vídeo, não custa nada. Falar, estamos aqui, houve um acidente de trânsito, hoje é dia tal, hora tal, e gravar isso para que isso sirva de prova para tratar da questão civil, ou seja, do ressarcimento de danos. Agora, quando há vítima, a situação é totalmente diferente. Aí sim, pode-se acionar a Polícia Militar no local, sendo o acidente de gravidade, ele pedirá à autoridade policial que envie a perícia para fazer um laudo da dinâmica do acidente. Aí sim não se deve mexer nos veículos, tá? Quando a vítima, deve-se preservar o local. Então, a Polícia Militar vai verificar se há gravidade ou se é uma vítima de lesão leve, para ver se vai ligar na delegacia em razão da perícia. Somente para os crimes, para os acidentes mais graves, principalmente com motocicleta, em que a vítima acaba tendo lesões mais graves, é que se chama e que se faz a perícia. Aí sim, a ocorrência será feita na delegacia. Né? Muitas vezes o policial militar ele faz o BO da Polícia Militar, entrega um NOC
né, uma notificação para a pessoa e depois ela vai buscar na delegacia. Porque, em razão de uma resolução 57, para evitar que a Polícia Militar saia da rua, eles fazem a ocorrência e, posteriormente, envia para o distrito policial para que seja lavrado, né, o boletim de ocorrência na Polícia Civil. Outras questões também, muitas vezes não comum, a pessoa está mais preocupada com os danos que sofreu do que com eventual lesão, ou com os dois. As situações elas podem ser muito graves. E há formas hoje mais rápidas da pessoa ter o ressarcimento, né? Caso a pessoa não se prontifique a ressarcir os danos ou não tiver uma seguradora, a pessoa tem a possibilidade de acionar o Sejusc. O Sejusc é a porta de entrada, digamos assim, do Juizado Especial Cível, que antigamente se chamava Juizado de Pequenas Causas. Então, não ultrapassando o valor de 40 salários mínimos, aliás, até 20 salários mínimos a pessoa não precisa de advogado, e ela irá lá no Sejusc, que é na Barão de Cascalho 237, me parece que por hora o judiciário está fazendo apenas o teletrabalho, então as questões são resolvidas por e-mail. Existe um e-mail que está lá na porta agora, acabei não trazendo esse e-mail, mas é feito pela internet, para que haja um acordo. Havendo acordo, é homologado pelo judiciário. Se não houver esse acordo, a pessoa poderá acionar na Justiça Especial, né, Juizado Especial Cível, um rito sumaríssimo que vai para sua conclusão no máximo 1 ano. A pessoa não vai gastar dinheiro com advogado, é um procedimento extremamente simples, então ninguém vai gastar, não precisa se apavorar, não vai gastar com advogado. E se houver lesão, é o NECRIM, que é o Núcleo Especial Criminal, aliás, uma unidade da qual eu sou o delegado titular, e que a pessoa poderá procurar o NECRIM e dizer que precisa de uma audiência. Então, no NECRIM, tanto a questão criminal da lesão corporal sofrida, como o ajuste aí cível do ressarcimento de danos é feito na unidade. Então, é feito um acordo, às vezes a pessoa não tem condições, mas faz um acordo parcelado, aquilo sai pronto, como se fosse uma sentença. Só que, evidentemente, vai para o Poder Judiciário, o juiz ele abre vista para o Ministério Público e, normalmente, via de regra, depois é homologado. Então, as questões são tratadas no NECRIM, Núcleo Especial Criminal, que hoje fica no primeiro andar do Poupatempo Municipal, ou seja, no Pátio Office, né? Dentro do Shopping Pátio, ali no primeiro andar, onde tem o PAT e outras unidades, ou o PROCON, por exemplo, o NECRIM fica ali, né? Só que não se pode fazer boletim de ocorrência no NECRIM. A pessoa tem que providenciar o boletim e comunicar, ou mesmo ligar para o NECRIM, dizendo que é a audiência que precisa fazer, e então nós providenciaremos uma audiência para tratar das duas questões, tanto a questão criminal quanto a questão civil. Então não tem essa de falar que a justiça demora. Não, esses procedimentos são muito rápidos. No NECRIM ou no Sejusc, tendo um acordo, a coisa anda muito rápida e hoje em dia tem esse mecanismo muito mais ágil para ter o ressarcimento aí dos danos sofridos. Doutor, uma última observação, então. Eu me lembro que antigamente, há muitos anos, se juntavam nesses registros que eram feitos em delegacia, alguns laudos, inclusive, quem fez a conversão, quem estava atrás, quem estava na frente. Então, hoje, ou seja, não é a Polícia Civil que decide quem teve a culpa, né, doutor? Não. Essa questão de culpa, caso essa ocorrência seja judicializada, porque a ideia é não judicializar mais, é ir no Sejusc que resolver antes de virar processo, ou no NECRIM antes de virar processo. Então, vai na base do acordo, da compreensão do acidente. O delegado ele não vai decidir quem tem culpa, nem o Sejusc. Mas, por vezes, a pessoa assume a culpa, ela entende, né? Explicamos as regras de trânsito e a pessoa aceita. Só vai decidir sobre culpa a autoridade judiciária, ou seja, o juiz de direito, se houver, nesse caso, uma ação de rito sumaríssimo no Juizado Especial Cível. Belíssimas informações, viu, doutor? Porque tira todo esse rito, não dá custo, como o senhor bem observou aí, a quem sofreu o acidente e há essa garantia que o acordo será cumprido, que ele será homologado, né, doutor? Tudo funcionando assim.
Sem dúvida, há uma série de situações que podem surgir. No NECRIM, por exemplo, nós damos a orientação sobre o DPVAT, o seguro obrigatório, damos todo o suporte de informação para que a pessoa resolva as suas questões. E temos tido ótimos resultados, viu, Beto? Inclusive, evitamos algumas ações mais demoradas de efeito acordo. Aliás, estamos no NECRIM, né? Podemos, e estou aqui também na Delegacia de Entorpecentes, uma pessoa que eventualmente queira tirar alguma dúvida sobre acidente de trânsito e o ressarcimento do seu veículo, nós estamos à disposição para isso também. Valeu. Todas as observações do Dr. Siddhartha estarão daqui a pouquinho em podcast também aqui no nosso Farol de Limeira. Doutor, mais uma vez, ótima semana e muito obrigado pela contribuição. Igualmente, obrigado.